Na ultrapassagem, não poderá ser feita nas seguintes situações, simples, independente da ausência de sinalização. Por exemplo, a pintura de pavimento amarela, né, dupla contínua, ou amarela sólida, única contínua, ou sólida, ou enfim, a linha amarela, tá? Ela representa que nenhum veículo de ambos os lados podem realizar ultrapassagem. Mas vamos imaginar que não existe essa linha, tá? Então, olha só, não poderá ultrapassar as seguintes situações, mesmo que não haja linha, nas vias de duplo sentido de circulação, ida e volta, tá? Com pista única, não pode. Trecho de curva em aclive sem visibilidade suficiente, passagem de nível, cruzamento, pontes e viadutos, claro, a aclive é subida e declive é descida, tá? Travessias de pedestres, exceto quando houver a sinalização permitindo a ultrapassagem ou se tiver algum guarda aqui. Distância de segmento. É a distância que deve ser mantida entre os veículos da frente e os veículos de trás, de forma que se consiga parar, até mesmo caso ocorra uma frenagem de emergência, sem que haja a colisão na traseira do carro da frente. Normalmente essa distância ela é de 2 segundos, porém pode variar de acordo com as condições climáticas, eu vou explicar isso aqui tudinho, da via ou até mesmo pela velocidade por onde se trafega. Então ele está dizendo aqui que a distância dos veículos da frente tem que ser de 2 segundos, beleza. Porém, ela pode variar de acordo com as condições climáticas, é óbvio. Vamos imaginar que estivéssemos dirigindo de dia numa rodovia, né, e você está mantendo 2 segundos de distância do carro da frente. Eu vou explicar o que são esses 2 segundos já já, só um minuto. Né? Mas do nada começou a chover, ou você pegou uma serração, alguma coisa do tipo. Essa distância ela vai dobrar, ela vai passar para 4 segundos ou mais, de acordo com a sua coerência, né? Dentro do limite da segurança, você vai aumentar aquela distância de segmento. Por quê? Os veículos que trafegam por uma rodovia, por exemplo, ou numa via de trânsito rápido, que é onde se aplica essa regra dos 2 segundos, normalmente é uma via de maior velocidade. E sendo assim, quanto maior a velocidade, maior o espaçamento entre os carros. E como medir essa distância dos 2 segundos? Olha só, busque um ponto de referência como uma árvore. E quando o veículo da frente passar por ela, fale de forma pausada as palavras 51 e 52, que duram 2 segundos para serem ditas, né? Você vai levar 2 segundos para falar isso. Caso o seu veículo passe pela mesma árvore antes que tenha terminado de você falar, significa automaticamente que você está muito próximo do veículo da frente e deverá aumentar a sua distância em relação a ele. Vamos exemplificar. Aqui na imagem nós temos um veículo amarelo que acabou de passar por uma árvore. O carrinho de trás começa a contar 51, 52. Quando ele terminar de falar 52, se ele tiver na altura que estava a árvore quando ele iniciou a contagem, significa que ele está a 2 segundos de distância do carro da frente. A partir do momento em que é acionado o freio até a parada total do veículo, a distância varia de acordo com a velocidade. Nós estamos falando sobre distância de frenagem, mas vamos falar sobre as outras também. Em que o carro esteja se deslocando. Quanto maior a velocidade, maior será a distância percorrida pelo carro. Claro, quanto menor a velocidade, menor será a distância. Eu estou a 30 km por hora, enfiei o pé no freio, vou levar 3, 4 metros para parar. Estou a 200 km por hora, enfiei o pé no freio, vou levar uma centena de metros para parar. Né? Então você tem aqui ó, a observação. Olha, começa por esse carrinho aqui. A observação. Logo em seguida tem o tempo de reação. Né? Você observou e viu a dificuldade. Teve a reação de pisar no freio. E daqui para cá é o tempo da frenagem. Então, a distância de parada ela é igual à distância de reação mais a distância de observação. Olha lá, você observou, teve a reação e freou. Então, a distância de parada é a soma de tudo. A distância de parada é a soma das outras, né, citadas acima, aonde desde o momento em que você vê o perigo, que ele é visto, até a parada total do veículo. Ver, pensar, tomar uma atitude, e claro, tem que ser uma atitude com coerência, né? Para isso que existe a habilidade, um dos 5 elementos da direção defensiva, o freio fazendo o veículo parar por completo. Para garantir a sua segurança, haja com bom senso e mantenha uma distância razoável.
Falaremos agora sobre o ponto cego, uma questão muito aplicada aqui no Rio de Janeiro e muito controversa, muito polêmica, que é o famoso olhar para fora, né? Eu vejo muitos alunos aqui falando nos meus outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que, professor, por que tem que olhar para fora se tem retrovisor? Né? Gente, olhar para fora não é botar a cabeça lá fora, não é, tá? Olhar para fora é você olhar para o espelho e virar o rosto para você poder pegar pelo canto do olho na sua visão periférica. Ó, eu consigo enxergar até aqui. Na minha visão periférica, eu não olho aqui, eu olho isso aqui. Então, quando eu viro o rosto, eu consigo enxergar muito além do espelho. O espelho ele me reflete o que está acontecendo lá atrás, porém ele é muito limitado. Então, aqui no Rio de Janeiro, o Detran daqui, tá? Isso é uma questão regional. O Detran daqui, ele exige, hoje, no ano de 2021, ele exige que você olhe para fora, né? A famosa cautela. Então é seta, olha e por aí você dá seguimento no seu exame, tá? Só para questão de conhecimento. Agora vamos voltar aqui para o ponto cego. A visibilidade que os espelhos retrovisores nos proporcionam não são suficientes para a eliminação do ponto cego, mesmo quando bem regulados. Existem algumas maneiras de diminuirmos essa situação. Cara, é muito fácil, inclusive. Ó, como, por exemplo, fazer o uso dos espelhos convexos, que são aquelas bolinhas que quem normalmente muito usa aquilo é motorista de caminhão, de ônibus, né, carreteiro, porque como o veículo quanto maior o veículo, maior o ponto cego, então tem mais espelho realmente. A câmera de ré, ou até mesmo você pode mexer o seu corpo dentro do carro. Aqui, ó, você está segurando no volante, você quer enxergar melhor, ó. Se você fizer esse movimento de corpo, você consegue alcançar um ponto que normalmente só de virar o rosto você não conseguiria. Com o critério de aumentar a sua percepção pela visão periférica, porém sem desviar o olhar da via. Aqui temos a exemplificação de ponto cego, né, representado pela cor laranja. A visão restrita é o ponto amarelo. E a verde, visão ampla com restrição, aqui no caso pelo retrovisor central. A mesma coisa acontece daqui de cima, né? Visualizando daqui de cima. Visão lateral e ponto cego, visão restrita, ponto cego, visão ampla e por aí vai. Inclusive, gostaria de convidar vocês a conhecer as nossas outras redes sociais, clicando no link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Nesse mesmo link também vai te direcionar, caso você queira, para os nossos cursos. Afinal de contas, eles têm ajudado milhares de pessoas e nele você vai aumentar as suas chances em até 95% de chance da aprovação de primeira. Então, convido vocês a conhecer melhor o nosso trabalho e vamos embora para a aula. Parada e estacionamento. Existe uma diferença entre elas e já vi cair também muito em prova. Então, atenção para isso daqui, se possível, até anote. Parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário, normalmente 10 minutos, para efetuar o embarque e o desembarque de passageiros. Beleza? E a placa de proibido parar está aqui ao lado para vocês entenderem. Agora, o estacionamento, ele diz que a imobilização do veículo, então estacionamento, por definição, é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário de embarque e desembarque, ou 10 minutos. Então, estacionamento excede aquilo que a parada limita, né? Parada, embarque ou desembarque, ou 10 minutos. E estacionamento, tempo superior aos 10 minutos e mais do que o necessário para embarque e desembarque. Aí, professor, e carga e descarga? É parada ou é estacionamento? Né? Carga e descarga é caracterizado como estacionamento, porque normalmente você vai imobilizar o veículo por um tempo superior a 10 minutos ou superior ao tempo de embarque e desembarque de passageiros. No caso das curvas, é necessário muito treino para que consiga fazer uma curva com perfeição, uma vez que as forças físicas podem empurrar para fora numa curva, o que a gente chama de força centrífuga, ou puxar para dentro na força centrípeta. Então, força centrífuga é para fora da curva e força centrípeta é para dentro, ela puxa para dentro. Força centrífuga eu posso exemplificar quando a máquina de lavar, por exemplo, da sua casa, ela lava a roupa, né? Ela fica toda colada na parede da máquina. Então, aquilo ali é uma força centrífuga, está jogando para fora. Força centrípeta é ao contrário, quando você enche a pia e você tira a tampa do ralo, faz aquele redemoinho sugando aquilo tudo para dentro. Aquilo dali é a força centrípeta.
Beleza? Então, olha aqui, ó. Tendo em vista que o condutor esteja trafegando com uma velocidade compatível, ou seja, ele não está com excesso de velocidade, está a 60 km por hora, ele está vindo a 50. Olha lá. Na curva, o ideal é reduzir levemente a velocidade antes da curva e tocar no acelerador ainda dentro dela, respeitando a velocidade máxima da via. Então, vamos imaginar que um condutor venha a 50 por hora numa via de 60, ou seja, ele está dentro das limitações da via e tem uma curva. O que ele vai fazer? Antes da curva, para de acelerar, dá um toquinho no freio, tira o pé do freio, entra na curva, toca no acelerador. Ou então simplesmente nem tira o pé do freio. Se a velocidade dele estiver compatível, ele só entra na curva, só pelo fato de ele tirar o pé do acelerador, o carro já perde velocidade. Ele entra na curva tocando no acelerador, sem exceder a velocidade máxima de 60, é claro. Exemplo disso é na bicicleta. Você já andou de bicicleta? Então pronto. O que você faz? Antes da curva você não para de pedalar ou não toca no freio? Beleza. E quando você entra na curva, o que tu faz? Tu freia? Não. Você acelera, você pedala. Então, diminui a velocidade antes da curva e dentro da curva você acelera um pouco, porém, sem exceder a velocidade máxima permitida. Isso nós estamos falando da velocidade normal. Agora, numa curva que só cabe 60 por hora, vem um carro querendo fazer ela a 200, ele vai fazer uma reta, ele vai passar direto ali, que nem vai parecer que teve que virou o volante. Força subesterçante é quando o veículo sai de frente numa curva. Preste atenção nisso que eu vou te explicar daqui a pouquinho. E força sobreesterçante é quando o veículo sai de traseira. Vamos lá. Isso é questão de deslocamento de massa. Deixa eu falar sobre deslocamento de massa, que eu vou voltar para poder falar sobre isso. Então, durante a aceleração, a frente do seu carro fica mais leve. Ó, né? Como acontece durante uma subida numa rua inclinada. Dessa forma, ó, você acelerou. Quem anda de moto percebe muito mais isso. Acelera, faz o quê? A frente fica levanta, né? Fica levantando. Por quê? Porque você está jogando o peso para trás. Você está fazendo com que o carro pareça uma gangorra, uma balança. Então isso faz com que a frente fique mais leve. E numa curva, olha ali, ó, é a força subesterçante. É quando o veículo sai de frente na curva. Então, durante uma aceleração ou numa subida, numa curva, você pode sofrer a força subesterçante. Agora, já na sobreesterçante é a mesma coisa, porém, aqui com a parte de trás, na frenagem. Olha aqui, ó. Em uma frenagem, principalmente de emergência, o peso do veículo é transferido para a parte da frente. Quando você freia uma moto, tu não sente fazer mais assim? O carro também. Olha lá, fazendo com que a traseira fique mais leve e também podemos sentir esse efeito numa descida de uma rua bem inclinada. Então, você está descendo uma rua bem inclinada e ainda é curva, a traseira do carro, o peso se concentra na frente. Né? Como na imagem aqui, ó, nessa imagem do alto. Então, o que acontece? Ó, a traseira fica mais leve. Dependendo da curva e dependendo da velocidade que você vier, você vai sofrer aquele problema lá da sobreesterçante. Os declives, que na verdade são descidas, tá? E a clive é subida, tá? Então, nos declives, a velocidade de todos os veículos aumentam por natureza. É claro, para baixo, todo santo ajuda. Tome cuidado adicional com a velocidade necessária para a ultrapassagem e cuidado para não exceder a velocidade máxima permitida naquele trecho da via, tá? Então, no caso de outros veículos quererem te ultrapassar, não dificulte a manobra deles. Seja solidário, né? Procure manter a velocidade do seu veículo ou até mesmo, se for o caso, reduzindo-a de forma suave, para que facilite a ultrapassagem do amigo que está pedindo passagem. Estreitamento de pista. O estreitamento de pista normalmente são provenientes de pontes estreitas, falta de acostamento e obras, desmoronamento de barreiras, presença de objetos ou até mesmo de animais na pista. Aumentam muito os riscos de acidente. Essa aqui é uma pista de declive acentuado, né? Ela é uma placa de advertência, por isso que ela é amarela. E aqui nós temos uma placa de estreitamento de pista ao centro e ela não é amarela, ela é alaranjada. Por quê? Porque as placas de obra, as placas removíveis de obra, elas não são fixas, elas são pintadas dessa cor para que aconteça uma distinção de uma possível obra à frente. Então, ela pode até um dia se tornar amarela, fixa. Mas no caso de acontecer um desmoronamento, por exemplo, eles podem, mediante a limpeza do pavimento, eles podem botar uma placa dessa ali temporariamente.
O acostamento é a parte da via separada da pista de rolamento destinada à parada ou ao estacionamento de veículos em situações de urgência e emergência, sendo permitida a circulação de pedestres e ciclistas nos dois sentidos, caso não haja local apropriado para eles trafegarem. A primeira coisa que você precisa saber sobre acostamento é que existem acostamentos com um desnível muito alto, tá? E isso é um perigo danado, porque para você entrar num acostamento, a primeira coisa que você tem que fazer, óbvio, é seta e olhar para ver se dá para você fazer essa manobra. Tá dando para ser feita a manobra? Beleza, você desce 2 rodas, aguarda mais um pouquinho e desce mais 2 rodas. Se você descer muito bruscamente, o pavimento que compõe o acostamento, né, a maioria deles é mais áspero. Então, quando você descer, vai puxar mais o carro para o lado da direita. E você pode parar dentro do mato se você vier muito rápido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Ó, desce 2 rodas, depois você desce mais 2 rodas, sempre diminuindo a velocidade, sinalizando e olhando, tomando as devidas cautelas. Beleza. Desceu para o acostamento, aí sim você pode imobilizar por conta de uma situação de emergência e sinalizar. Acostamento não é pista, é proibido você trafegar pelo acostamento. As únicas coisas que podem trafegar pelo acostamento são pedestres e ciclistas, e em ambos os sentidos. Caso numa rodovia não haja o acostamento para que eles possam fazer o uso disso, né, desse recurso de caminhar por ali, eles vão fazer o uso do bordo da pista, assim como no perímetro urbano. Não é permitido circular com veículos automotores pelo acostamento e o motorista que o fizer estará sujeito a multa. A sinalização é um sistema de comunicação entre os condutores desenvolvido para você dirigir com mais segurança. Então as placas elas têm um caráter de te informar, de te notificar, de te avisar, de te alertar, de te indicar. Tá? Ela é uma maneira, um sistema de comunicação mediante caracteres. Tá ok? Ó, podendo se comunicar com antecedência, evitando situações de risco. As várias formas de sinalização dizem o que é permitido e o que não é permitido se fazer. Advertem, avisam sobre os perigos na via e, além de mostrar as direções a seguir. As calçadas e passeios são unicamente para uso exclusivo dos pedestres. Veículos só poderão passar caso seja para acessar as residências, claro, os lotes ou garagem, né? Ou para sair também. Mesmo nesses casos, o tráfego de veículos sobre a calçada deve ser feito com muito cuidado para não ocasionarem atropelamento de pedestres, ciclistas ou qualquer outro tipo de desconforto. Né? Afinal de contas, a preferência de passagem é do pedestre, é do ciclista. Você tem a sua residência, mas você precisa de esperar o fluxo de pedestres e ciclistas passar para você poder estar entrando. Aqui diz que estacionar no passeio ou sobre a faixa destinada de pedestre, sobre a ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas de refúgios, ao lado do canteiro central, divisores de pista de rolamento, marcação de canalização, gramados ou jardins públicos, é uma infração natureza grave de 5 pontos, penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo, tá? Remoção do veículo. Inclusive, é a multa que mais acontece, por conta de que é aquele famoso, não, é rapidinho, eu vou ali e volto. Quando volta, tá multado. Ou o carro foi removido. Árvores e vegetação nos canteiros centrais de avenidas ou calçadas podem esconder algumas placas de sinalização, como ilustrado na imagem ao lado. E por esse motivo, os motoristas podem ser induzidos a errar, proporcionando perigo de colisão entre os veículos ou até mesmo atropelamento de pedestres e ciclistas. E mais uma coisa interessante esse tipo de caso você seja notificado, né, por conta de uma multa que possa vir a acontecer pela inobservância, pela desobediência de uma placa que estava tampada pela vegetação, esse tipo de infração cabe recurso. Basta você chegar no local onde aconteceu o cometimento da infração, tirar uma foto que a placa está tampada, com difícil visibilidade, e você entrar com o recurso que você irá ganhar. Ou pelo menos tem uma grande chance de ganhar.
Fumaça proveniente de queimada é um perigo. Existem algumas maneiras bem interessantes de se livrar desse problema. Vamos fazer uma leitura aqui. Fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via provoca a redução da visibilidade. Além disso, a fuligem resultante da queimada pode reduzir a aderência do piso, pois cria uma camada fina de fuligem. E essa camada fina de fuligem, o engraçado é que ela parece até grafite em pó. E para quem não sabe, grafite em pó, ele é um lubrificante mineral que você pode estar botando em fechadura, cadeado, maçaneta, janela, porta. Então ele realmente escorrega. É muito cuidado na hora de você passar. Quantas vezes você às vezes está em casa de bobeira, em algum lugar cai aquela fuligenzinha preta, que alguém tacou fogo num lixo ou num mato a centenas de metros de distância de você, né? Agora você multiplica isso por uma coisa imensa, a quantidade de fuligem que pode cair na pista e o tamanho do problema que isso pode representar. Olha lá, redobrando a atenção, reduza a velocidade, mas tem uns macetinhos aqui também. Então eu convido você a conhecer as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Lá tem muito conteúdo igual a esse, de qualidade e gratuito, e também tem um link do nosso curso de aprovação, onde você pode estar aumentando em até 95% as suas chances de aprovação de primeira. Beleza? Então, vamos embora para a aula. Fumaça proveniente de queimadas, né? Você deve ligar a luz baixa do farol ou o farol de neblina, caso tenha, e depois de entrar na fumaça, não pare o veículo. Reparou que não falou sobre farol alto, nem lanterna? Então pronto, é farol baixo ou farol de neblina ou os dois. Não pare o veículo na pista nunca, por dois motivos básicos. Pois, da mesma forma que você não vê outro veículo, os veículos que também estão vindo não vão te ver. Né? Mantendo os vidros fechados e o ar-condicionado ligado e circulando o ar de dentro do carro, pois a fumaça causa ardência nos olhos e asfixia, né? Queimação. Então, se por acaso você não sentir dificuldade de continuar dirigindo, no caso de uma neblina, você ainda tecnicamente pode se dar o luxo de parar no acostamento, mesmo sendo perigoso. Mas pode se parar no acostamento porque você não vai se intoxicar. Agora, já numa queimada, não. Se você parar, inevitavelmente, uma hora aquela fumaça vai entrar. Então, você entrou no momento ali de fumaça, de uma queimada, você mantém a sua velocidade constante, dá uma reduzida, liga o farol baixo e o farol de neblina, caso tenha até a lanterna de neblina, sempre com a velocidade moderada, vai andando até acabar aquela situação, com o vidro fechado e ar-condicionado girando o ar dali de dentro. Os itens de segurança obrigatórios, nós podemos falar aqui sobre o cinto de segurança. Em caso de colisão, ele serve para não deixar que os ocupantes do veículo sejam jogados para fora do carro, em caso de capotamento ou tombamento, né? Ou um contra o outro lá dentro do carro, ou ainda nas partes internas do carro, como o para-brisa. No caso de uma colisão, a pessoa é projetada para frente, né? Por exemplo. E é de uso obrigatório para todos os ocupantes do veículo. E fica sobre, olha só, a responsabilidade do motorista. Caso um dos passageiros esteja sem o cinto, ele será multado. O motorista será multado caso alguém dentro do carro esteja sem cinto. Nós temos aqui atualmente 3 tipos de cinto de segurança, né? O primeiro é o pélvico e subabdominal, que fica fixado apenas na região da cintura, o que não é muito prático por conta de que no momento de uma colisão você vai ser projetado para frente, né? O seu tronco vai de encontro ao volante. Nós temos aqui o torácico ou o diagonal, que fica fixado apenas ao peito. Ele também não é muito prático, muito eficiente, por conta de que no momento de uma colisão você vai escorregar por baixo dele, né? Você vai passar por debaixo do cinto. E o terceiro, que é o cinto de 3 pontos, que é o considerado mais seguro, né? Porque ele prende-se tanto ao quadril quanto ao tórax simultaneamente. Ó, você prende ele aqui e ele prende aqui. E é considerado o mais seguro de todos. Atualmente, todos os veículos são fabricados com esse modelo de cinto, porém, alguns veículos antigos ainda possuem o cinto pélvico subabdominal e o cinto torácico em diagonal.